Na próxima quarta-feira, pelas 8h30, Lídia Araújo vai lançar no Auditório Museu Casa da Luz o seu mais recente livro intitulado 100 anos de transportes passageiros em autocarro. O que é que podemos encontrar nessa sua obra, nova obra? Ora, neste trabalho poderemos encontrar história e evolução dos transportes coletivos de passageiros em autocarro no arquipélago da Madeira, portanto, Madeira e Porto Santo. Portanto, desde o início, desde o momento em que na ilha começou a circular o primeiro automóvel, portanto, um automóvel particular pertencente a um britânico, Henry Foster, se estou em erro, em 1904. Depois, em 1907, então apareceu aquele que é tido como o primeiro autocarro, porque foi um carro com 4 filas de assentos, portanto, além do condutor, tinha espaço para mais 7 passageiros. E nesse mesmo ano foi fundada a primeira empresa, que foi a EMA, Empresa Madeirense de Automóveis, portanto, para explorar o transporte coletivo de passageiros em autocarro. A partir daí começaram os primeiros autocarros já naquela vertente com as carrocerias muito antigas, portanto, à época, aquelas carrocerias toldo de lona, umas janelas, até houve uma particularidade, houve um autocarro em que em cada fila de assento tinha uma porta. Portanto, cada pessoa, o passageiro levantava-se e saía, na fila de frente levantava-se, também tinha uma porta para sair. O livro, nas suas cerca de 200 páginas, é complementado com mais de 500 fotos. Sim, senhor. Um À volta valor de muito histórico. 514. Foi difícil conciliar todas essas fotos, conseguir arranjá-las? As mais antigas, sim, porque eu tinha imensas fotos, mas mais recentes. Quando digo mais recentes, é dos anos 80 para cá, início dos anos 80. Das mais antigas, depois consegui algumas e tive a sorte de imensas, mas imensas, na casa das dezenas de pessoas, a quem eu chamo colaboradores para este trabalho, que facultavam quer informação a nível de texto, quer informação a nível de imagem, de fotos antigas. Porque nós, cá na Madeira, tivemos uma frota lindíssima, enorme e lindíssima. Estou a recordar os autocarros dos anos 40, mas principalmente 50, 60 e alguns dos 70, que apresentavam as grelhas e à volta os frisos, mas principalmente as grelhas com cromados. E depois era uma época em que quase cada autocarro era diferente do outro. Coisa que a partir da década de 80, não, está tudo muito homogeneizado, portanto é a mesma frente no autocarro, há 3, 4, pouco mais de frentes diferentes, portanto aquilo varia num pormenor ou outro, e uns faróis mais acima, uns faróis mais abaixo, mas assim à primeira a gente vê que aquilo é tudo o mesmo. Isso é um trabalho que requereu alguma pesquisa. Muita. Demorou muito tempo a pôr o livro escrito? Portanto, este foi um trabalho que foi sendo feito. Isto foi como na tropa antigamente nós dizíamos, isto não é para fazer, isto é para ir fazendo. E foi um trabalho que foi sendo feito quando era possível. Primeiro num panorama interno, portanto, em que tomava nota, para mim, portanto, começou a partir de para uma coleção pessoal. E depois vi que havia uma lacuna a este nível, porque procurei e também tentei informar em vários lugares e pesquisei, andei à procura em arquivos também, principalmente de bibliotecas de escola e depois na biblioteca portanto, regional, e não encontrei nada assim deste género. De maneira que, uma vez que estou também dentro da área da escrita, e disse, por que não tentar fazer um trabalho deste género? E tive a força de algumas pessoas que também são entusiastas da matéria, gostam muito de autocarros, com
ou não saudosismo, mas, portanto, a parte da frente, principalmente, por vezes o conjunto, mas a parte da frente chamava a atenção. E era qualquer coisa que já chamava as crianças. E eu recordo que, quando éramos pequeninos, entusiasmávamos com os autocarros, fazíamos aquela gritaria quando o autocarro se aproximava e apitava nas curvas, fazíamos lá umas tropelias ao condutor, batíamos a continência. Havia um ou outro também que cumprimentava fazendo a continência. Portanto, criava-se uma empatia entre o condutor portanto, e a miudagem. E depois também tive a sorte em pequeno, houve um condutor dos autocarros da antiga Sociedade de Câmara de Lobos, que, quando eu viajava nesse carro, eu tinha um lugar reservado, não sei porquê, nunca descobri, mas logo atrás dele, desde que estivesse vago, portanto, quando entrasse no autocarro, aquele lugar ele dizia: a criança fica aqui atrás. Pronto, claro, entusiasmava-me e interessava-me a ver como é que se conduzia, aprendendo. E ali a curiosidade infantil também dava para essas coisas. Foram pequeninas coisas que foram moendo e foram ficando gravadas lá dentro. Que outras curiosidades o leitor também poderá encontrar nesse teu livro? Portanto, o livro começa com a história, aquilo que eu chamo o geral, portanto, a panorâmica geral da história do autocarro no arquipélago da Madeira. Depois, há muita coisa a dizer, portanto, não vou estar aqui a enumerá-las, porque senão tira-se o fator para a curiosidade da leitura. Depois abordo as diferentes empresas que eram minúsculas. Digo minúsculas nesse sentido porque havia empresas de um só proprietário, ou seja, o proprietário inclusive tinha apenas um autocarro, outros tinham 2 ou 3, recordo-me, havia um que tinha 5 autocarros, que já era uma empresa enorme. Isto à época, portanto, nos anos 20, entre 10 e 20, e principalmente nos anos 20 aos anos 30, porque era uma época em que qualquer cidadão que quisesse pedia a licença e era-lhe concedida a licença de exploração de uma carreira. Por exemplo, Câmara do Funchal, ou Funchal Machico, Funchal Santa Luzia, porque Santa Luzia pertence ao Funchal, mas no início do século passado Santa Luzia ficava nos arredores, ligeiramente afastado. A levada de Santa Luzia, aquilo já ficava, já era longe para chegar à levada de Santa Luzia. Tanto que havia a empresa dos autocarros da levada de Santa Luzia, havia a empresa dos autocarros de Santa Luzia também, e tantos, que, como estava a dizer, empresas essas que depois desapareceram por diversas razões, entre elas a enorme dificuldade, quer na manutenção, quer no encontro de material para substituição, material usado, depois também a guerra, com a aproximação da Segunda Guerra Mundial, e estou a lembrar-me que em 1936 a Câmara Municipal do Funchal resolveu municipalizar os serviços de transporte de passageiros. E então todas as empresas da área do Funchal foram municipalizadas, o que para muitas delas foi positivo, porque livraram-se das dificuldades, principalmente monetárias. Mas, por outro lado, a própria Câmara não conseguiu resolver os pressupostos que tinha, portanto, tentado, e 3 anos depois, em 1939, resolveu, portanto, desfazer-se dessa empresa municipal, e os autocarros foram transferidos para algumas das empresas anteriores que continuaram, ou então para empresas novas que foram fundadas. Como é que o Lídio Araújo vê o futuro dos transportes? Neste âmbito, isto todos os dias, portanto, a tecnologia ajuda imenso, e nós vemos que todos os dias há novidades, e grandes novidades, porque, por exemplo, no livro eu abordo, até com a imagem, não só o posto
de condução, portanto, o volante, o tablier, que era simples à época, nos anos 30, por acaso, é de um autocarro ao qual lhe chamam sobrevivente, que é um que andei a circular, de 1933, comparando com um autocarro moderno, é tudo computador, GPS, e mais botões e tudo e mais alguma coisa, até a própria banca de condução, a outra era uma banca, mais uma mola, mais uns arames forrados, e hoje todas as características ergoménicas e inclinação das costas com os 127 graus, tudo que é para não amassar, e até algumas com possibilidade de, entre aspas, massajar as costas do condutor. Para quarta-feira, para a apresentação, tem preparado algo especial? Não, improviso. Eu gosto dos improvisos, porque o que é que está preparado? Está preparado de fazer a apresentação, portanto há uma pessoa a quem eu solicitei que fizesse a apresentação, que é uma pessoa que está ligada ao mundo automóvel, mais numa outra vertente, mas que também entende da matéria neste caso, se for necessário conversarmos com o público, ótimo. Vamos tentar. Eu sei que há muitas pessoas que têm conhecimento tanto deste livro e que estão à espera que ele venha, porque muitas delas dizem, mas porque não escreves não fazes um trabalho sobre os autocarros? Isso está em mãos. E dê-me um gozo fui ouvir taxistas tentar motivar. Olha, já agora porque não juntar no mesmo trabalho também falar sobre os táxis, a história e a evolução dos táxis e dos caminhões, e assim ficar, portanto, tudo o que era a nível de transporte, digamos, com rodas, transporte terrestre. Eu disse, isso é muita areia para a minha caminhonete. Está certamente um trabalho para um novo livro? Não para mim. Para mim, deste género, confesso que é o último. Pelo menos, neste momento, é a minha ideia. Porque são necessárias muitas horas, muita investigação. Eu gostei imenso, investiguei muito e tive a possibilidade de contactar com dezenas, mas dezenas mesmo, de colaboradores, quer a nível de texto, quer a nível de imagem. Porque sem essas pessoas não conseguia, portanto, este trabalho não sairia tal qual está. Porque, por exemplo, eu pedia-lhe uma informação, você se soubesse, portanto, e se quisesse, não era, porque ninguém era obrigado, passava-me a informação, se não soubesse, perguntava a alguém, a um familiar mais antigo, porque havia informações que tinha que ser, portanto, do início do século passado também, portanto, perguntava ao avô, aos pais, outros já, que se não soubesse já perguntava a um amigo, portanto, no fundo, funcionou também daquele género, traz um amigo também, vem e traz um amigo também, portanto, eu perguntava a A, perguntava a C, perguntava portanto, a D, a B, portanto, e depois a informação chegava-me. Sr. Luís Araújo, muito obrigado por ter se disponibilizado a falar connosco sobre esse livro.